Eu nunca imaginei que um dos dias mais importantes da vida da minha filha se tornaria o pior dia da minha vida. Quando cheguei na igreja naquela manhã ensolarada de sábado, vestindo meu melhor vestido azul marinho, aquele que eu havia comprado especialmente para o casamento da Isabela, eu estava radiante de felicidade. Afinal, era o casamento da minha única filha, a menina que eu havia criado sozinha, depois que meu marido nos abandonou quando ela tinha apenas 8 anos. Eu segurava nas mãos o buquê de rosas brancas que havia encomendado para ela na melhor floricultura da cidade. Aquelas rosas que custaram uma pequena fortuna do meu salário de professora aposentada, mas que eu fiz questão de comprar porque sabia que eram as favoritas da Isabela. Meu coração estava transbordando de emoção, imaginando o momento em que eu veria minha filha caminhando até o altar, realizando o sonho que ela nutria desde pequena de ter um casamento de princesa. Mas quando me aproximei da entrada da igreja, algo estranho aconteceu. O porteiro, um homem que eu não conhecia, olhou para mim de forma estranha e sussurrou alguma coisa no walkie-talkie que carregava. Achei meio esquisito, mas não dei muita importância. Afinal, casamentos grandes sempre têm essa questão de segurança e organização, não é mesmo? Foi quando comecei a subir os degraus da igreja que escutei uma voz que me fez gelar por dentro. Era a voz da Isabela, minha filha, chamando o meu nome com um tom que eu nunca havia escutado antes. Um tom frio, distante, completamente diferente da minha menina carinhosa que eu conhecia. "Mãe!" ela gritou, e quando me virei, quase deixei cair o buquê de rosas. Ali estava ela, deslumbrante em seu vestido de noiva, mas com uma expressão no rosto que me cortou como uma faca. Não era a expressão de uma filha feliz em ver a mãe no dia do seu casamento. Era a expressão de alguém que acabara de ver um intruso, um invasor indesejado. "Isabela, minha filha, você está linda", eu disse, tentando me aproximar dela com um sorriso. Mas ela levantou a mão, me fazendo parar no meio do caminho. "Mãe, eu preciso falar com você", ela disse, e sua voz estava tremendo, mas não de emoção boa. Era um tremor de nervosismo, de constrangimento, de algo que eu não conseguia identificar. "Pode vir aqui um pouco?" Eu me aproximei dela, ainda segurando o buquê, ainda sorrindo, ainda acreditando que talvez ela quisesse me agradecer por algo, ou me pedir uma bênção, ou compartilhar um momento especial comigo. Antes da cerimônia, que inocente eu fui. "Mãe", ela começou, e eu pude ver que ela estava lutando para encontrar as palavras. "Eu não sei como te dizer isso, mas..." Ela respirou fundo, e quando as próximas palavras saíram da boca dela, foi como se o mundo desabasse sobre a minha cabeça. "Você não foi convidada para o meu casamento. Eu preciso que você vá embora." Por um momento, eu achei que não havia escutado direito. Eu pisquei algumas vezes, tentando processar o que ela havia acabado de dizer. "Como assim, Isabela? É claro que fui convidada. Eu sou sua mãe." "Não, mãe, você não foi convidada. Eu não quero você aqui. Por favor, vá embora antes que as pessoas comecem a reparar." A frieza na voz dela era como gelo correndo pelas minhas veias. Eu olhei ao redor e percebi que algumas pessoas realmente estavam nos observando, sussurrando entre si. Os padrinhos, as madrinhas, alguns convidados que estavam chegando. Todos pareciam saber de alguma coisa que eu não sabia. "Isabela, o que está acontecendo? Eu não entendo." Minha voz estava falhando e eu senti as pernas ficarem fracas. "Mãe, por favor, não faça uma cena. Apenas vá embora. Nós vamos conversar depois, mas hoje não é o dia." Eu fiquei ali parada, completamente perdida, completamente humilhada, segurando aquele buquê de rosas que de repente pareceu pesado como chumbo nas minhas mãos. As pessoas estavam olhando, sussurrando, e eu podia sentir o peso dos olhares curiosos e julgadores sobre mim. Por um momento, pensei em lutar, pensei em gritar, em perguntar o que de fato estava acontecendo, em exigir explicações. Afinal, eu era a mãe dela. Eu havia criado aquela menina sozinha, havia trabalhado 2 empregos para pagar os estudos dela, havia aberto mão de tantas coisas na minha vida para que ela pudesse ter tudo o que queria. Como ela podia simplesmente me expulsar do próprio casamento? Mas quando olhei nos olhos dela, vi algo que me fez engolir todas as palavras que estavam presas na minha garganta. Vi
Determinação. Uma determinação fria e calculada que me disse que não havia nada que eu pudesse fazer ali naquele momento que mudasse a situação. Então, com o coração despedaçado e a alma ferida, eu fiz a única coisa que consegui fazer. Estendi o buquê para ela. Pelo menos leva as suas rosas favoritas, eu sussurrei, tentando manter a dignidade. Isabela olhou para o buquê, hesitou por um momento, mas então balançou a cabeça. Não precisa, mãe. Eu já tenho o meu buquê. Foi a gota d'água. Eu segurei as rosas contra o peito, assenti com a cabeça e me virei para ir embora. Cada passo que eu dava para longe daquela igreja era como uma punhalada no coração, mas eu mantive a cabeça erguida. Eu não ia dar o gostinho para aquelas pessoas de me verem chorar. Caminhei até o meu carro, entrei e fiquei ali sentada por alguns minutos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. As rosas estavam no banco ao meu lado, perfumando o carro com seu aroma doce que agora me enjoava. Foi então que uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que, eu confesso, nasceu da dor e da humilhação, mas que rapidamente se transformou em algo muito mais poderoso. Eu peguei meu celular e comecei a fazer algumas ligações. A primeira foi para o buffet. Alô, aqui é Marina Carvalho, mãe da noiva Isabela Carvalho. Eu preciso cancelar o serviço de hoje. Senhora, mas a cerimônia é daqui a 2 horas, já está tudo preparado. Eu sei, mas houve uma mudança de planos. Pode cancelar tudo. Por favor? A segunda, para o fotógrafo. A terceira, para a banda que tocaria na festa. A quarta, para a empresa de som e iluminação. Uma por uma, eu cancelei cada contratação que eu havia feito para aquele casamento. Porque, veja bem, durante todos esses meses de preparação, a Isabela sempre me dizia: Ai, mãe, você que entende dessas coisas, você que organiza, você que resolve. E eu, como mãe boba apaixonada pela filha, assumi toda a organização financeira e logística daquele casamento para... Mim era questão de honra pagar por tudo e ver minha filha feliz. Antes de eu te contar o que aconteceu depois disso, se inscreve no canal, porque você não vai acreditar no que vem a seguir. Eu estava sentada no meu carro, ainda no estacionamento da igreja, quando percebi a ironia da situação. Isabela havia me dispensado do próprio casamento dela, e eu era a pessoa responsável por fazer aquele casamento acontecer. Não era só uma questão financeira, embora eu tivesse gastado as minhas economias de uma vida inteira naquela festa. Era uma questão de que eu havia assumido todas as responsabilidades práticas, todos os contratos estavam no meu nome, todos os fornecedores tinham o meu contato como referência. Quando terminei a última ligação, eu senti uma estranha sensação de poder, misturada com uma dor profunda no peito. Eu havia acabado de cancelar o casamento da minha própria filha, e por mais justificado que isso me parecesse naquele momento de raiva e humilhação, eu sabia que estava atravessando uma linha que talvez nunca mais pudesse ser desfeita. Liguei a chave do carro e decidi ir para casa. Eu precisava de tempo para pensar, para entender o que havia realmente acontecido naquela manhã, e principalmente para me preparar para as consequências do que eu havia acabado de fazer. Porque eu sabia que em aproximadamente 2 horas, quando os fornecedores começassem a não aparecer, quando o buffet não chegasse, o caos ia descer naquela igreja. E a Isabela ia descobrir da pior forma possível que sem mim realmente não haveria casamento. Quando cheguei em casa, eu me sentei na minha poltrona favorita, aquela poltrona de tecido florido que a Isabela sempre dizia que era brega demais e que eu deveria trocar. Olhei ao redor da minha sala simples, cheia de fotografias dela em todas as fases da vida, e me perguntei como chegamos até aquele ponto. As rosas brancas estavam na mesa de centro, me encarando como uma acusação silenciosa. Eu peguei meu álbum de fotografias. Sim, eu ainda tenho o álbum físico, porque algumas coisas importantes merecem ser tocadas, não apenas visualizadas numa tela. E comecei a folhear as páginas que contavam a história da nossa vida juntas. Ali estava ela aos 3 anos, sorrindo banguela para a câmera, usando aquele vestidinho amarelo que eu havia costurado à mão, porque não tínhamos dinheiro para comprar roupas caras. Eu lembrava de cada detalhe daquele dia. Era o aniversário dela, e eu havia trabalhado uma semana extra no
Supermercado para que a festinha acontecesse do jeito que ela tanto queria. Virei a página e encontrei a foto da formatura dela no ensino médio. Eu estava ao lado dela, orgulhosa como um pavão, usando um vestido emprestado da minha vizinha, porque o meu estava velho demais para uma ocasião tão especial. Naquele dia, Isabela havia me abraçado forte e falado no meu ouvido: Mãe, obrigada por nunca ter desistido de mim. Eu te amo mais que tudo nesse mundo. Como as coisas mudam, não é? Continuei, folheando, e parei numa foto que me fez engolir em seco. Era do dia em que ela se formou na faculdade de Direito. Eu havia trabalhado como diarista durante 4 anos para pagar a mensalidade daquela faculdade particular, porque a nota dela não havia sido suficiente para uma universidade pública. Lembro de chegar em casa todos os dias com as mãos inchadas de tanto esfregar o chão de casas alheias. Mas quando via ela estudando na mesa da cozinha, com aquela concentração absoluta, eu sabia que todo sacrifício valia a pena. Naquela formatura, ela havia me chamado no palco durante o discurso de formatura. Eu quero agradecer especialmente a minha mãe, Marina. Ela havia dito, com lágrimas nos olhos, que abriu mão dos próprios sonhos para que eu pudesse realizar os meus. Mãe, essa conquista é nossa. A plateia havia aplaudido de pé e eu havia chorado de emoção, me sentindo a mulher mais importante do universo. Minha filha me reconhecia, me valorizava, me amava. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Fechei o álbum bruscamente, porque as lembranças estavam doendo mais do que eu conseguia suportar. Foi então que meu telefone começou a tocar. Era um número que eu não conhecia. Alô? Senhora Marina? Aqui é da empresa de som e iluminação. A senhora ligou cancelando o serviço para hoje, mas tem certeza? Porque já está tudo montado no salão e... Sim, tenho certeza. Pode desmontar tudo. Mas, senhora, a gente vai ter que cobrar a taxa de cancelamento conforme o contrato. Eu? Sei. Pode cobrar. Desliguei o telefone e imediatamente ele voltou a tocar. Dessa vez era o buffet. Dona Marina, olha, a gente entende que às vezes acontecem imprevistos, mas a comida já está pronta, o pessoal já está a caminho do local. A senhora tem certeza que quer cancelar? Absoluta. A senhora sabe que vai ter que pagar a multa, né? Eu sei. Pode mandar a conta. Eu desliguei novamente. Eu sabia que as ligações iam continuar, que o caos estava apenas começando, mas eu precisava de silêncio para processar tudo o que estava acontecendo. Levantei e fui até o meu quarto. Abri a gaveta da cômoda onde eu guardava todos os contratos e comprovantes do casamento. Era uma pasta gorda, cheia de papéis, orçamentos, listas, anotações. Eu havia organizado cada detalhe daquele casamento com o carinho de quem estava preparando o dia mais importante da vida da pessoa mais amada. Durante 6 meses, a Isabela vinha até a minha casa quase todos os fins de semana para planejarmos juntas o casamento. Mas conforme o tempo foi passando, eu percebi que o planejarmos juntas, na verdade, significava a mãe resolve tudo e a filha aprova ou reprova. Ela chegava, sentava no sofá, mexia no celular e simplesmente ia falando. Mãe, o que você acha dessas flores? Mãe, você viu o cardápio que o buffet mandou? Mãe, você pode ligar naquele lugar para confirmar os horários? E eu, como uma tonta apaixonada, topava tudo. Queria que minha filha tivesse o casamento dos sonhos dela, mesmo que isso significasse eu assumir todas as responsabilidades. Porque sim, além de organizar, eu também estava financiando quase tudo. O salário de advogada recém-formada da Isabela não era suficiente para o padrão de casamento que ela queria, e o Diego, o noivo, estava investindo na carreira. Traduzindo, não tinha 1 centavo guardado. Então, naturalmente, a conta sobrou para mim, não como um fardo. Para mim era motivo de grande alegria pagar todas as despesas, mesmo não tendo tanto dinheiro assim. Fiz o que podia e o que não podia. Eu havia sacado toda a minha aposentadoria antecipada, vendido algumas joias que eram herança da minha mãe e até peguei um empréstimo no banco usando minha casa como garantia. Tudo para que a Isabela pudesse ter o casamento perfeito que ela sonhava desde pequena. E você? Já viveu algo parecido? Enquanto eu olhava aquela pilha de contratos, uma memória específica veio à minha mente.
Tinha sido há 2 semanas, numa daquelas reuniões de planejamento. Isabela estava particularmente estressada naquele dia, reclamando de tudo. O convite não estava do jeito que ela queria, a decoração estava muito simples, o buffet não tinha opções suficientes para os convidados vegetarianos. Mãe, eu não sei se você está entendendo a importância desse dia para mim, ela havia dito, caminhando de um lado para outro na minha sala. É o meu casamento, é o dia mais importante da minha vida. Tem que ser perfeito. Isabela, minha filha, está tudo saindo perfeitamente. Você não precisa se preocupar com nada. Eu estou cuidando de todos os detalhes. Mas é que às vezes eu tenho a impressão de que você não entende o padrão que eu quero. Você nunca teve um casamento sofisticado, então talvez você não entenda algumas coisas. Aquelas palavras haviam me cortado como uma navalha. Eu nunca tive um casamento sofisticado porque casei grávida aos 19 anos com um homem que me abandonou. Eu nunca tive um casamento dos sonhos porque dediquei minha vida inteira a criar uma filha. Sozinha, trabalhando em 3 empregos diferentes para que ela pudesse ter tudo que eu nunca tive. Mas eu engoli o orgulho, como sempre fazia, e apenas respondi: Você tem razão, minha filha. Eu vou me esforçar mais para entender exatamente o que você quer. Agora, sentada no meu quarto, olhando aqueles contratos que representavam toda a minha vida financeira comprometida, eu me perguntava se a Isabela alguma vez havia realmente me visto como mãe, ou se eu sempre fui apenas a funcionária não remunerada responsável por resolver os problemas dela. O telefone fixo começou a tocar novamente. Dessa vez eu atendi. Dona Marina, aqui é Carla, da decoração. Olha, a gente já chegou na igreja e o pessoal da segurança disse que a cerimônia foi cancelada. Isso é verdade? Porque a gente já trouxe as flores que faltavam, os arranjos estão prontos? É verdade, Carla. Foi cancelado. Mas, dona, a gente não entende. A noiva estava linda quando chegou. Parecia que estava tudo normal. A noiva está bem. É só que mudou de planos. Mas, dona Marina, a senhora sabe que isso vai dar um prejuízo enorme para todo mundo, né? A gente vai ter que cobrar o valor integral, mesmo com o cancelamento. Eu sei, Carla. Eu assumo toda a responsabilidade. Desliguei o telefone e fiquei imaginando a cena que devia estar acontecendo naquela igreja. Os fornecedores chegando e sendo dispensados, os convidados começando a perceber que algo estava errado, a Isabela tentando entender por que nada estava funcionando. E foi nesse momento que eu percebi algo que me fez sentir um frio na barriga. Eu não sabia por que minha filha não queria que eu estivesse no casamento dela. Eu havia sido tão tomada pela dor e pela humilhação que não havia parado para pensar no motivo real por trás daquela atitude. O que havia acontecido? O que eu havia feito de errado? Ou mais importante ainda, quem havia colocado aquela ideia na cabeça dela? Porque uma coisa eu sabia: a Isabela que eu conhecia, por mais egoísta e mimada que às vezes pudesse ser, jamais faria algo tão cruel comigo sem uma razão muito forte, ou sem alguém influenciando ela. E foi então que uma suspeita começou a crescer dentro de mim. Uma suspeita que fez meu sangue ferver de raiva. 2 horas se passaram desde que eu havia voltado para casa, e meu telefone não parou de tocar nem um minuto. Fornecedores desesperados, cerimonialista em pânico, até alguns convidados que haviam conseguido meu número perguntando se o casamento realmente havia sido cancelado. A cada ligação, eu sentia uma mistura estranha de satisfação e arrependimento crescendo no meu peito. Foi quando o telefone tocou mais uma vez e eu vi o nome que estava esperando aparecer na tela. Isabela. Mãe! A voz dela estava carregada de desespero. O que você fez? O que você fez? Olá, Isabela. Como está o seu casamento? Mãe, pare com essa ironia. Você cancelou tudo. O buffet não veio, a decoração foi embora, até o padre está confuso porque ninguém sabe se a cerimônia vai acontecer ou não. Ah, que pena. E como você descobriu que fui eu? Como eu descobri? Mãe, todos os contratos estão no seu nome. Todos os fornecedores me mandaram procurar você. Eu estou aqui com 300 convidados, vestida de noiva, e não tem casamento. Eu respirei fundo. A satisfação estava ganhando da dor, pelo menos momentaneamente.
Isabela, você me disse para ir embora do seu casamento. Você disse que eu não fui convidada. Então eu achei melhor levar comigo tudo que era meu. Também. Mãe, você enlouqueceu? Você destruiu o meu casamento. Eu destruí? Minha filha, você que me expulsou da igreja na frente de todo mundo. Você me humilhou do jeito mais cruel possível. O que você esperava que eu fizesse? Do outro lado da linha, eu podia ouvir vozes ao fundo, pessoas conversando alto, um verdadeiro caos. Isabela estava chorando. Mãe, por favor, você pode desfazer isso? Ligar para todo mundo e explicar que foi um mal-entendido? Por favor, eu imploro. Mal-entendido? Minha voz subiu de tom. Você me chamou de lado e disse claramente que eu não era bem-vinda no seu casamento. Onde está o mal-entendido nisso? Mãe, eu posso explicar? Então explica. Eu estou aqui esperando uma explicação há 3 horas. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Eu podia ouvir Isabela respirando pesadamente, tentando encontrar as palavras. Mãe, foi ideia da Débora. Débora, a futura sogra. Eu senti meu sangue ferver. Como assim? Foi ideia da Débora? Ela disse que seria melhor se você não participasse da cerimônia, que isso causaria menos constrangimento para a família. Constrangimento? Que tipo de constrangimento eu causaria? Mais silêncio. E então Isabela soltou a bomba que explodiu o que restava do meu coração. Mãe, ela disse que você não tinha classe suficiente para o tipo de casamento que eles queriam, que ia ficar muito óbvio para os convidados a diferença social entre as famílias e que isso ia ser constrangedor para todo mundo. Eu fiquei em silêncio por tanto tempo que Isabela chegou a perguntar se eu ainda estava na linha. Classe suficiente. Diferença social. A mulher que havia trabalhado como diarista para pagar a faculdade da filha não tinha classe suficiente. A mulher que havia aberto mão de tudo na vida para que a filha pudesse se formar advogada não estava à altura do padrão social da família do noivo. E você concordou com isso? Minha voz saiu como um sussurro. Mãe, eu estava muito nervosa, muito pressionada. O Diego disse que era só por algumas horas, que depois da cerimônia você poderia aparecer na festa. Depois da cerimônia? Isabela, você realmente achou que eu ia aceitar ficar escondida durante o seu casamento e aparecer só na festa, como se fosse uma parente de segunda categoria? Mãe, não era bem assim. Era exatamente assim. Vocês queriam me esconder durante a parte importante e me usar só na hora de pagar as contas. Mãe, por favor, você pode resolver isso? Falar com os fornecedores? Eu prometo que vamos conversar depois. Mas agora eu preciso que você me ajude. Eu desliguei o telefone. Por alguns minutos, fiquei sentada em silêncio, tentando processar tudo o que havia acabado de descobrir. Não era só minha filha que havia decidido me excluir. Era uma decisão calculada, influenciada pela família do noivo, baseada no preconceito e na vergonha que eles sentiam de mim. Eles tinham vergonha de mim. A mulher que havia sacrificado tudo para criar a noiva era um constrangimento para a família sofisticada do noivo. Foi então que meu telefone tocou novamente. Dessa vez, era um número que eu não conhecia. Alô? Marina, aqui é Débora Tavares, mãe do Diego. A própria cobra havia ligado para mim. O que você quer, Débora? Olha, Marina, eu sei que você está chateada, mas você precisa ser racional. Você está destruindo o casamento dos nossos filhos por causa de um mal-entendido. Mal-entendido? Você convenceu minha filha a me excluir do próprio casamento dela porque eu não tenho classe suficiente para vocês. Onde está o mal-entendido? Marina, não era nada pessoal contra você. É que esse casamento é importante para a carreira do Diego. Tem muitas pessoas influentes aqui, e nós achamos que seria melhor. Seria melhor se a mãe da noiva ficasse escondida para não passar vergonha para vocês. Não foi isso que eu quis dizer? Foi exatamente isso que você quis dizer, Débora. E saiba que minha filha topou essa humilhação porque ela também tem vergonha de mim. Marina, você está sendo dramática. Olha, o que você quer? Dinheiro? Eu posso ressarcir os prejuízos que você está causando se você desfizer essa loucura agora. A mulher estava oferecendo dinheiro para me comprar, como se eu fosse uma mercadoria que podia ser negociada. Débora, eu vou te dizer uma coisa.
E você vai guardar bem essas palavras. Eu não sou uma empregada que vocês podem mandar embora quando não precisam mais. Eu sou a mãe da noiva. E sem mim, não há casamento. Marina, você está sendo ridícula. Estou sendo ridícula? Sua família inteira achou ridícula a ideia de me ter no casamento. Agora vocês vão descobrir como é ridículo tentar fazer um casamento sem a pessoa que organizou e pagou por tudo. Desliguei o telefone novamente, dessa vez tremendo de raiva. Mas era uma raiva diferente da que eu havia sentido na igreja. Era uma raiva fria, calculada, que me deu uma clareza absoluta sobre o que eu precisava fazer. Eu peguei meu celular e comecei a fazer algumas ligações adicionais. Liguei para os contratos que havia feito, cancelando todos. Se eles queriam um casamento sem mim, eles teriam exatamente isso. Um casamento sem nada que tivesse minha participação. E como eu havia me encarregado de praticamente todos os aspectos da organização, isso significava que não sobrava quase nada. Quando terminei todas as ligações, eu me senti estranhamente em paz. Pela primeira vez em meses, eu não estava correndo atrás de fornecedor, não estava resolvendo o problema de última hora. Não estava me preocupando se tudo ia dar certo no casamento da Isabela. Porque não era mais problema meu. Eles queriam me excluir? Perfeito. Agora eles podiam resolver tudo sozinhos. As próximas horas foram as mais intensas da minha vida. Meu telefone não parava de tocar, e eu havia tomado a decisão de atender todas as ligações. Queria ouvir cada detalhe do caos que estava se instalando naquela igreja, porque cada ligação, desesperada, era a confirmação de que minha decisão havia sido absolutamente certeira. A primeira ligação foi do próprio Diego, o noivo. Dona Marina, pelo amor de Deus, a senhora precisa nos ajudar. Está tudo um caos aqui. Oi, Diego. Como vai o casamento? Dona Marina, por favor, pare com isso. A senhora sabe que sem os fornecedores não tem como fazer a cerimônia. Diego, meu querido, você e sua família decidiram que eu não era adequada para participar desse casamento. Então achei melhor retirar tudo que não era adequado também. Mas, Dona Marina, a senhora está punindo a Isabela por causa de um mal-entendido. Mal-entendido? Diego, vocês planejaram minha exclusão. Vocês se reuniram, conversaram sobre isso e decidiram que eu era um constrangimento. Onde está o mal-entendido? Dona Marina, a gente pode resolver isso depois, mas agora a gente precisa salvar o casamento. O casamento de vocês não é mais problema meu, Diego. Vocês são todos adultos, com estudo superior, gente bem-sucedida. Tenho certeza de que conseguem resolver. Desliguei e imediatamente o telefone voltou a tocar. Era a cerimonialista. Marina, querida, você precisa me ajudar aqui. Os convidados estão perguntando o que está acontecendo. A noiva está desesperada. O padre não sabe se deve ir embora. Oi, Sônia. Que situação difícil, né? Marina, pelo amor de Deus, o que aconteceu? A Isabela me disse que vocês brigaram, mas cancelar tudo assim, em cima da hora. Sônia, você estava na igreja. Quando a Isabela me pediu para ir embora. Estava, mas eu pensei que fosse só um nervosismo pré-casamento. Não era nervosismo. Era uma decisão deliberada de me excluir do casamento da minha própria filha. Ai, Marina, mas mesmo assim, tem 300 pessoas aqui. E nenhuma delas se importou quando eu fui humilhada publicamente há algumas horas. Então por que eu deveria me importar com elas agora? A terceira ligação foi a mais interessante. Era uma voz masculina. Senhora Marina? Aqui é Roberto Tavares, pai do Diego. O patriarca da família havia entrado em cena. Oi, Roberto, que honra receber uma ligação sua. Dona Marina, vamos direto ao ponto. Quanto a senhora quer para resolver essa situação? Silêncio total da minha parte. O homem estava literalmente tentando me comprar. A senhora me ouviu? Ouvi sim, Roberto. Você está oferecendo dinheiro para eu desfazer os cancelamentos? Exato. Qual é o seu preço? Roberto, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não sou uma prestadora de serviços que vocês podem contratar e dispensar quando quiserem. Eu sou a mãe da noiva. E vocês decidiram que eu não era digna de estar presente no momento mais importante da vida da minha filha. Dona Marina, a senhora está sendo dramática. Dramática? Roberto, sua esposa disse para minha filha que eu não tinha classe suficiente para o casamento de vocês.
Em que planeta isso não é ofensivo? Olha, talvez a Débora não tenha se expressado da melhor forma, mas... Não tenha se expressado da melhor forma? Ela foi muito clara. Vocês têm vergonha de mim porque eu sou uma mulher simples que trabalhou a vida inteira para dar estudo para minha filha. Dona Marina, vamos resolver isso como pessoas civilizadas. Quanto custa para reativar todos os contratos? Não existe dinheiro no mundo que pague a humilhação que vocês me causaram, Roberto. E desliguei. Mas a ligação que realmente me partiu o coração e validou meus sentimentos ao mesmo tempo foi a última. Era da minha irmã, Lúcia. Marina, pelo amor de Deus, o que você fez? Oi, Lu, como você soube? A Isabela me ligou chorando, desesperada. Ela disse que você cancelou o casamento inteiro. Cancelei mesmo. Marina, você enlouqueceu? É o casamento da sua filha. Lúcia, você sabe por que eu cancelei? Sei que vocês brigaram, mas isso não justifica... Elas me expulsaram do casamento, na frente de todo mundo. Disseram que eu não fui convidada e que eu deveria ir embora para não causar constrangimento. Silêncio do outro lado da linha. Marina, isso não pode ser verdade. É verdade sim, Lu. A família do noivo achou que eu não tinha classe suficiente para estar presente na cerimônia. E minha própria filha concordou com isso. Meu Deus do céu. Mas Marina, mesmo assim, cancelar tudo? Lu, eu organizei esse casamento inteiro. Eu paguei por tudo. Eu me endividei para que minha filha tivesse o casamento dos sonhos dela. E quando chegou a hora, eles me dispensaram como se eu fosse uma empregada. Ai, Marina. Então eu dei para eles exatamente o que eles queriam. Um casamento sem mim. Só que sem mim, não tem casamento. Foi a primeira vez que alguém ficou do meu lado. Lúcia suspirou fundo e disse: Sabe de uma coisa, Marina? Eu acho que você fez certo. Sério? Sério. O que eles fizeram com você foi imperdoável. Ninguém merece ser humilhado assim, principalmente no casamento do próprio filho. Essa validação da minha irmã me deu uma força que eu não sabia que precisava. Porque apesar de toda a raiva e indignação, uma parte de mim estava se perguntando se eu não havia exagerado na reação. Mas quando a sexta ligação do dia veio, dessa vez era a Isabela novamente, completamente desesperada, eu soube que estava no caminho certo. Mãe, por favor, eu estou implorando. Os convidados estão indo embora. O padre já foi embora. Não tem mais nada aqui. Que pena, Isabela. Mãe, eu reconheço que cometi um erro. Eu não deveria ter concordado com a ideia da Débora. Mas, por favor, não deixe o meu casamento acabar assim. Isabela, você teve várias horas para refletir sobre isso. Em algum momento você parou para pensar em como eu me senti sendo expulsa do seu casamento? Mãe, eu sei que foi horrível para você. Você sabe? Você tem noção do que é uma mãe chegar no casamento da filha e ser tratada como uma intrusa? Você tem ideia da humilhação que eu passei? Mãe, eu estava nervosa, pressionada. Isabela, você escolheu a opinião de uma estranha sobre os sentimentos da sua própria mãe. Você preferiu me magoar a decepcionar sua sogra. Mãe, foi um erro. Eu posso consertar. Alguns erros não têm conserto, Isabela. E algumas palavras não podem ser desfaladas. Dessa vez, fui eu quem desliguei o telefone em cima dela. Agora, eram 7 horas da noite. O casamento deveria ter começado às 4 da tarde. Eu calculei que provavelmente todos os convidados já haviam ido embora, que a igreja estava vazia, que o sonho de casamento perfeito da Isabela havia se transformado no pesadelo mais constrangedor da vida dela. E sabe de uma coisa? Eu não sentia nenhum pingo de remorso. 3 dias se passaram desde o não casamento da Isabela e o silêncio entre nós estava ensurdecedor. Eu não havia recebido nenhuma ligação dela, nenhuma mensagem, nada. Era como se, depois do desastre, ela tivesse simplesmente decidido que eu não existia mais. Até que, na tarde de terça-feira, minha campainha tocou. Quando abri a porta, quase não reconhecia a pessoa que estava na minha frente. Era Isabela, mas uma versão completamente diferente dela. Sem maquiagem, de olhos inchados de tanto chorar, usando uma roupa simples que eu não via há anos. Uma camiseta e jeans que ela usava quando era adolescente e que ainda guardava. Oi, mãe, ela disse,
com uma voz pequena, quebrada. Oi, Isabela. Ficamos nos encarando por alguns segundos. Eu não ia facilitar para ela. Se ela queria conversar, teria que tomar a iniciativa. Posso entrar? Abri a porta e... Ela passou por mim, caminhando até a sala. Sentou no sofá, onde costumávamos planejar o casamento, e ficou olhando para as próprias mãos. Mãe, eu não sei nem por onde começar. Começa de onde você quiser, Isabela. Eu terminei o noivado. Essa eu não esperava. Olhei para ela com surpresa. Terminei hoje de manhã. Falei para o Diego que não quero mais casar com ele. Por quê? Ela levantou os olhos para mim e eu pude ver lágrimas começando a se formar. Porque nos últimos 3 dias eu tive tempo para pensar em tudo o que aconteceu e eu percebi uma coisa que me fez sentir nojo de mim mesma. Ela respirou fundo antes de continuar. Mãe, você lembra quando eu era pequena e queria um brinquedo caro e você sempre dizia que não tínhamos dinheiro para aquilo? Lembro. E você lembra o que eu sempre respondia? Eu lembrava. Você dizia, não tem problema, mãe. Eu não preciso de brinquedo caro. Eu só preciso de você. Exato. Ela secou as lágrimas com as costas da mão. Durante toda a minha infância e adolescência, eu sempre soube que você era mais importante que qualquer coisa material. Eu sempre tive orgulho de você. Orgulho da forma como você me criou. Orgulho de ter uma mãe forte e trabalhadora. O que mudou então? O Diego, a família dele, aquele mundo que eles vivem. Isabela se levantou e começou a andar pela sala, exatamente como fazia quando estava nervosa. Mãe, desde que eu comecei a namorar o Diego, a Débora sempre fazia comentários sutis sobre você. Sobre o jeito que você se vestia, sobre as expressões que você usava, sobre o fato de você não ter faculdade. Ela nunca disse nada diretamente ofensivo, mas sempre deixava claro que você não se encaixava no padrão deles. E você deixou isso te afetar. Deixei. E sabe por quê? Porque eu comecei a me sentir envergonhada também. Não de você, mas de mim, do lugar de onde eu vim. Ela parou na frente da estante onde ficavam nossas fotos. Eu comecei a ter vergonha de morar nessa casa simples quando o Diego vinha me buscar. Comecei a ter vergonha de você não saber qual garfo usar em restaurantes chiques. Comecei a ter vergonha da minha própria história. Isabela... Deixa eu terminar, mãe, por favor. Ela se virou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando a Débora sugeriu que você não participasse da cerimônia, uma parte de mim ficou aliviada, porque eu pensei, assim ninguém vai perceber de onde eu vim. Ninguém vai saber que minha mãe trabalhou como diarista para me dar estudo. O silêncio na sala era pesado. Eu estava tentando processar o que ela estava me dizendo. Mas sabe o que aconteceu nestes 3 dias, mãe? Eu fiquei na casa do Diego, no meio daquela família toda, ouvindo eles reclamarem de você. E cada crítica que eles faziam a você era como um tapa na minha cara. O que eles falavam? Que você era dramática, que tinha estragado o casamento por birra, que era uma mulher ressentida que não aceitava que a filha tinha crescido. A Débora chegou a dizer que você sempre foi possessiva demais e que era melhor eu cortar relações com você. Senti meu sangue ferver novamente. E foi nesse momento que eu caí em mim, mãe. Porque eu olhei para aquelas pessoas criticando você e pensei, essas pessoas estão falando da mulher que sacrificou a vida inteira por mim. Estão falando mal da mulher mais honesta e trabalhadora que eu conheço, e eu estou aqui concordando com eles. Isabela voltou a se sentar, agora mais próxima de mim. Mãe, sabe qual foi o momento em que eu tive certeza de que tinha feito a coisa errada? Qual? Foi quando a Débora disse, Isabela, você precisa entender que agora você faz parte de uma família diferente. Uma família com padrões. Sua mãe pode continuar na sua vida, mas em segundo plano, para não causar constrangimentos. Eu senti um aperto no peito. E aí eu pensei, ela está querendo que eu trate você como se fosse uma parente pobre que a gente tolera por educação. Como se você fosse um problema que precisa ser escondido. E o que você respondeu? Eu disse que ia pensar. Mas na verdade, mãe, foi naquele momento que eu percebi que tinha me tornado uma pessoa horrível. Uma pessoa que estava disposta a esconder a própria mãe para se encaixar num padrão social. Isabela pegou minha mão. Mãe, você cancelou o casamento porque eu te machuquei, porque eu te humilhei,
Porque eu escolhi pessoas que nem me conhecem direito sobre a pessoa que me conhece melhor no mundo. Isabela, e sabe o que mais? Você fez certo. Porque um casamento que começa com a noiva tendo vergonha da própria mãe não tem como dar certo. Ela apertou minha mão mais forte. Mãe, eu quero te pedir perdão. Não só por ter concordado em te excluir do casamento, mas por ter deixado aquelas pessoas me convencerem de que você não era suficiente. Porque a verdade é que eles que não são suficientes para nós. Eu estava emocionada, mas ainda cautelosa. Isabela, e o Diego? Você vai jogar fora um relacionamento de 3 anos por causa disso? Mãe, eu joguei fora um relacionamento de 3 anos porque percebi que o homem que eu ia casar não me defende. Nos últimos 3 dias, nenhuma vez ele tomou o seu lado. Nenhuma vez ele disse para a família dele que eles estavam errados. Ele só ficava repetindo que você tinha exagerado na reação. Pode ser que ele estivesse apenas tentando manter a paz. Não, mãe. Ele estava tentando manter o lado dele. E o lado dele nunca foi o nosso lado. Isabela se levantou e foi até a cozinha, voltando com 2 xícaras de café. O mesmo café simples que eu sempre fazia, que ela sempre dizia que era o melhor do mundo. Mãe, eu quero que você saiba que aprendi uma lição muito importante com tudo isso. Qual? Que não adianta conquistar o mundo inteiro se você perde a si mesma no processo. Eu quase perdi quem eu era de verdade, tentando me encaixar num mundo que nunca foi meu. Ela tomou um gole do café e sorriu pela primeira vez desde que chegou. E sabe de uma coisa? Eu não quero ser parte de um mundo onde minha mãe não é bem-vinda, porque um mundo que não tem lugar para você não tem lugar para mim também. Foi nesse momento que eu finalmente me permiti chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Minha filha havia voltado. A menina que eu criei, que sempre soube diferenciar o certo do errado, tinha se reencontrado. Isabela, você tem certeza de que não vai se arrepender? Terminar um noivado é uma decisão muito séria. Mãe, a única coisa de que eu me arrependo é ter demorado 3 dias para vir até aqui te pedir perdão. Nós ficamos abraçadas por um longo tempo, e eu senti que finalmente o pesadelo havia acabado. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você teve coragem de cancelar tudo? Porque deve ter sido muito difícil tomar uma decisão dessas. Eu sorri. Isabela, quando você me dispensou naquela igreja, eu percebi uma coisa. Eu havia passado tanto tempo tentando ser a mãe perfeita que esqueci de ensinar para você o que é respeito. Você cresceu achando que podia contar comigo para tudo, mas que eu não merecia consideração em troca. Mãe, deixa eu terminar. Cancelar aquele casamento foi a forma que eu encontrei de te mostrar que mãe não é empregada. Mãe não é alguém que você usa quando precisa e dispensa quando acha conveniente. Eu precisava que você entendesse que existe consequência para as nossas escolhas. E eu entendi, mãe. Entendi da pior forma possível. Mas entendi. Isabela segurou meu rosto com as 2 mãos. Mãe, eu quero que você saiba que você sempre foi e sempre vai ser a pessoa mais importante da minha vida. E se algum dia eu resolver casar de novo, vai ser com alguém que entenda isso desde o primeiro dia. E agora eu quero saber, você teria feito o mesmo? Escreve nos comentários. 6 meses depois, Isabela abriu o próprio escritório de advocacia. Ela disse que não queria mais trabalhar numa empresa onde as pessoas eram julgadas pela aparência e origem social. Hoje em dia, ela atende principalmente mulheres, trabalhadoras que passam por problemas jurídicos, e sempre faz questão de dizer para as clientes: minha mãe me ensinou que dignidade não tem preço. E eu? Bem, eu aprendi que às vezes a maior prova de amor que podemos dar para alguém é mostrar as consequências dos próprios atos. Não foi fácil cancelar aquele casamento, mas foi necessário, porque amor sem respeito não é amor, é dependência emocional. A Isabela nunca mais falou com a família do ex-noivo. E pelo que soube, eles ainda comentam que eu estraguei a vida do Diego. Mas sabe de uma coisa? Eu durmo tranquila todas as noites, porque sei que salvei minha filha de uma vida inteira, fingindo ser alguém que ela não era. E quanto às rosas brancas que eu comprei para o casamento? Elas estão aqui na minha sala, secas, numa moldura que a Isabela fez para mim, com uma plaquinha escrita: para a mãe mais corajosa do mundo,
com amor e admiração, sua filha, porque no final das contas, o maior presente que uma mãe pode dar para uma filha não é um casamento perfeito, é uma lição de vida que ela vai carregar para sempre. E a lição que eu dei para a Isabela foi simples. Nunca, jamais, em hipótese alguma, permita que alguém faça você ter vergonha de quem você é ou de onde você veio. Porque quando você faz isso, você não está traindo apenas a si mesma. Você está traindo todas as pessoas que se sacrificaram para que você pudesse chegar onde chego.